Chamar aqui o pastor Renan de Mello, e eu gostaria que você mais uma vez recebesse esse querido pastor com um grande aplauso ao Senhor Jesus, pela vida dele, ele é uma bênção. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Deus abençoe a amada igreja, no nome precioso de Jesus. Sempre privilégio, sempre digo isso e vou repetir todas as vezes que eu subir nesse altar. Para mim é um privilégio, é uma honra vir cultuar a Deus junto dos irmãos. Deus abençoe poderosamente. Meus amigos, pastores aqui, Deus abençoe cada um dos senhores poderosamente. Pastor Marcos, Pastor Paulo, Pastor Roberto, essa galera toda aí, Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Antes de eu ler aqui o texto, a gente ganha tempo. Ali fora, ali embaixo, normalmente fica ali embaixo uma mesa com os materiais, e hoje vai ter à sua disposição lá alguns temas de mensagem. As últimas vezes que eu estive aqui, eu anunciei, e ainda tem um restante desse material que eu fiz, num preço diferenciado, está acabando. Talvez na próxima vez que eu vier já não tenha mais, porque tem poucas unidades. É uns DVDs que eu fiz num envelope especial, estão saindo a R$5. São 10 temas de mensagem. Não vou falar dos temas que a maioria dos irmãos já conhece. São 10 temas diferentes de mensagem, R$5 cada tema, tá bom? E também um livro que eu lancei em 2012, fiz 2 tiragens dele, aí esse ano eu decidi fazer outra, agora no último mês, eu fiz uma tiragem desse livro, uns 45, 60 dias atrás no máximo. Um livro que eu falo sobre Jacó, Gênesis 28, a partir do verso 10, Jacó deita com a cabeça na pedra, no meio do deserto, e ele tem um sonho, e no sonho ele vê uma escada, e eu escrevi alguma coisa sobre a vida de Jacó e sobre esse episódio, um livro muito interessante que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Uma pedra, um sonho e uma escada. E eu refiz agora essa terceira edição com um diferencial. Aqui dentro eu embuti o DVD da mensagem. Eu gravei essa mensagem nesse texto, lá no Ministério Apacentar, o nosso amigo pastor Marco Gregório, e eu embuti o DVD aqui. Então aqui dentro do livro já tem o DVD da mensagem. Caso você queira, você vai ter tanto aí o recurso escrito quanto o audiovisual. Claro que no DVD está mais resumido, no livro está mais aprofundado um pouco o assunto. Então se você quiser, está ali fora o livro com o DVD embutido a R$10, irmão. O livro com o DVD já, o DVD avulso, R$5. Eu lancei esse livro tem 4 anos e eu recebo muitos testemunhos desse livro até hoje. Então, se você quiser e puder, R$10 o livro com o DVD, R$5 os DVDs avulsos, tá bom? Por favor, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. A partir do verso 1, por favor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. É o último capítulo do Evangelho de João. Eu vou ler a partir do verso 1 e farei uma leitura até o verso 14. É um pouquinho extensa a leitura, são 14 versos, mas é para melhor compreensão do texto. Só para eu saber se eu posso iniciar a leitura, se você achou, diga amém. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, e outros 2 discípulos.
Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão uns 200 côvados, ou seja, quase 100 metros, e levaram a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E você que pode, diga amém. Eu quero falar um pouco aqui, eu vou ser bem objetivo, vou ser bem rápido. Quero falar um pouco sobre a restauração de Simão Pedro, um dos discípulos mais proativos e ativos no ministério de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 17, Marcos, no capítulo 14, a partir do verso 12, Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 7, vão nos dar uma informação interessante. Era a noite que antecedia o julgamento de Jesus, era tarde, aliás, tarde e noite que antecedia o julgamento de Jesus, e Jesus chama dois discípulos, Pedro e João, e diz aos dois: preparem a Páscoa, preparem a ceia, porque eu quero muito cear com vocês. Jesus dá a missão de preparar a última ceia para dois dos seus discípulos mais próximos, Pedro e João. E eles vão, cumprem a ordenança, entram na cidade, encontram um homem carregando um cântaro. E Jesus disse para seguir esse homem até a casa que ele entrar, porque na casa que o homem entrasse, haveria um cenáculo preparado para os discípulos poderem preparar a ceia. E assim eles o fizeram. Pegaram um cordeiro, prepararam conforme ordenava a lei que Deus havia dado a Moisés. E Jesus então naquela noite vai entrar com os 12 para aquele cenáculo e vai participar da ceia. E é a última ceia do Cristo encarnado, do Verbo encarnado com os seus 12. E assim que Jesus entra no cenáculo com os discípulos, algo começa a acontecer entre os 12. Eles começam a discutir, a ver entre si qual deles era o maior e qual iria se assentar mais próximo do mestre. Jesus, vendo os discípulos brigando entre si, questionando um ao outro para saber qual deles seria o maior, Jesus toma uma atitude que vai mostrar a eles quem é o maior. Naquele cenáculo, pendurado em alguma área daquele cenáculo, havia um avental, uma roupa que só os servos, os empregados usavam. Jesus, se despindo da sua túnica de linho fino, ele veste aquele avental e diz: eu vou lavar os pés de vocês, eu vou mostrar para vocês quem é o maior aqui. E aí o Criador vai lavar o pé da criatura, o Santo vai lavar o pé do pecador, o Eterno vai lavar os pés do que é temporal. Jesus pega uma bacia com água e diz: eu vou lavar os pés de vocês. E nessa hora, quem se levanta? Pedro. E diz: o Senhor lavar meus pés? De maneira nenhuma.
eu não sou digno, o senhor não vai fazer isso. De maneira alguma eu vou deixar o senhor lavar os meus pés. Aí Jesus disse: Simão, se você não deixar eu lavar os seus pés, lamento te dizer, mas você não tem parte comigo. E Simão falou: já que é assim, lava minha mão, lava minha cabeça, me dá um banho logo, da cabeça aos pés. Jesus então vai revelar, depois de lavar os pés dos discípulos, que um daqueles que acabaram de ter os pés lavados o trairia. Jesus se assenta à mesa, participa da ceia com os discípulos, nós conhecemos, só estou te relembrando alguns fatos que são muito importantes para chegar aqui no capítulo 21. Jesus então vai cear com os discípulos, vai ensinar o partir do pão, o cálice. Judas vai se levantar depois da ceia, já com o diabo infiltrado no seu coração e na sua mente, com o propósito de trair Jesus. E Jesus então, depois de cantar um hino com os discípulos, depois de orar, ele vai partir para o monte chamado, aliás, para o jardim chamado Getsêmani. E nessa hora, Judas já havia se levantado e Jesus diz: olha, essa noite vocês vão se escandalizar por minha causa, porque está escrito que vão ferir o pastor e as ovelhas serão dispersas. Vocês vão se escandalizar em mim e por minha causa. Pedro se levantou mais uma vez, proativo, e diz: não, todo mundo aqui pode escandalizar no Senhor, eu de maneira nenhuma isso vai acontecer. Aí Jesus disse: Simão, eu vou morrer, eu vou para a cruz. Simão diz: de forma alguma, se o Senhor for, eu vou junto contigo, o Senhor não vai sozinho não, eu morro junto contigo, porque eu amo o Senhor, mais do que amo todos esses aqui te amam. Aí Jesus disse: Simão, Satanás pediu para cirandar a tua alma, para peneirar a tua alma. Cirandar ali é o ato de jogar as sementes para o alto, para arrancar a casca, para tirar toda a impureza que havia na semente. Jesus disse: Simão, Satanás pediu para te tentar, e ele disse que vai arrancar tudo que há de pior em você, ele vai mostrar, mas eu roguei ao Pai por ti. Simão diz: não tem Satanás certo, estou contigo e não abro. Aí Jesus diz: então eu espero o galo cantar, que ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Jesus entra no jardim, vai orar, deixa um grupo de 8 discípulos, e vem mais 3 com ele, são 11, ele deixa 8 no lugar, e diz: eu quero 3 comigo, e entre os 3 que ele chama, para ir a um lugar mais particular, mais secreto, o primeiro nome que ele fala: Pedro. Pedro, vem Tiago e vem João. Esses 3 vão ouvir uma coisa que os outros 8 não vão ouvir. Esses 3 vão ouvir Jesus dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Fiquem aqui, orem comigo, vigiem. E Jesus vai mais adiante orar. E ele ora intensamente, com dores na sua alma, a ponto de suar sangue. Nós conhecemos a história. Depois de uma hora de oração, Jesus volta, e Pedro com os outros 2 estão dormindo. E o texto de Marcos vai dizer que Jesus se vira para Pedro, para Simão, e diz: Simão, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, porque o espírito está preparado, mas a carne, ela é fraca. Jesus volta, ora mais uma hora, e quando ele retorna, Pedro, Tiago e João dormindo novamente, Jesus os acorda, pede para que continuem orando, ou para que comecem a orar, e ele vai orar mais uma hora, e quando ele retorna, eles ainda estão dormindo. Jesus então desperta-os e diz: agora ninguém precisa mais orar e nem vigiar, porque o traidor está entrando no jardim. Judas entra no jardim do Getsêmani, com a corte de soldados romanos, mais de 200 soldados, os guardas do templo, mais de 50, o servo do sumo sacerdote Caifás, Malco. Simão ainda está meio sonolento, é o que parece, e quando Judas entra com essa comitiva para prender Jesus, todos armados com porretes, com lanternas, Simão desembainha sua espada e, ruim de mira, ao invés de acertar a cabeça, corta a orelha de Malco. Jesus vira para Simão e diz: Simão, guarda a espada, porque quem vive pela espada vai morrer pela espada. Simão, sempre proativo, toma uma iniciativa que outros não tomaram. Ele tenta defender Jesus, cortando a orelha de Malco. Jesus coloca a orelha de Malco no lugar, nós conhecemos a história, e diz: se buscai a mim, deixai ir estes. E os discípulos se embrenham no mato,
e desaparece. Jesus é manietado e vai ser conduzido à casa do sumo sacerdote Caifás, para ser julgado por Anás, por Caifás, os dois sumos sacerdotes, e pelo Sinédrio. E quando eles estão julgando Jesus no meio da madrugada, Simão está no átrio, no pátio da casa de Caifás, e tem uma fogueira acesa. Algumas pessoas estão ali se aquecendo naquela fogueira, porque era madrugada, muito frio naquela região da Judéia, em Jerusalém. E Jesus está sendo julgado pelo Sinédrio e por Caifás. Nessa hora a empregada da casa passa, e ela olha para Simão e diz: eu estou te reconhecendo, você é galileu. Você é um deles. Simão diz: eu acho que você errou de endereço. Não, eu nunca fui um deles, nem conheço esse homem. Passa-se alguns instantes, Jesus sendo julgado, esbofeteado, cuspido, escarnecido. Vem mais uma pessoa passa, olha e diz: ah, rapaz, você é um deles, o seu jeito de falar denuncia. Porque crente se entrega quando abre a boca. Se o seu linguajar não denuncia que você é crente, mude ele imediatamente. Porque crente, quando abre a boca, alguém diz: aquele ali é crente, porque ele fala diferente. Você é galileu, você fala igual a ele. Simão disse: eu não, você está enganada. Aí João vai dar um dado interessante, depois você leia, no capítulo 18, que um parente de Malco, que estava no jardim, passa e diz: eu estava lá. O cara que você arrancou a orelha é meu parente, provavelmente meu primo, aliás. Eu vi você lá. E nessa hora, Simão começa a amaldiçoar e espraguejar. Ele xinga palavrão e amaldiçoa: eu nunca vi esse homem, não sei quem é. Nessa hora o galo canta, e o olhar de Jesus está fitado em Simão Pedro, e o texto diz que ele chora amargamente. Por quê? Porque Simão está decepcionado consigo mesmo. Até esse ponto da história, meu amigo Raboni, pastor Paulo Passos, até esse ponto da história, eu vou dizer o que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito. Você tem a sua maneira de interpretar, talvez você não concorde comigo, mas na minha opinião, quando Simão disse para Jesus: eu vou contigo até o fim, quando Simão disse: se for preciso eu morro contigo, Simão estava falando do fundo da alma dele. Simão estava falando algo que ele achava que era capaz de fazer. Mas quando a situação constrangedora veio, Simão se surpreendeu consigo mesmo, negando a Jesus, mesmo tendo sido avisado. Sabe o que eu aprendi com isso aqui? Tem situações que você vai ficar surpreso com as suas próprias ações. Tem coisas que você faz que você não imagina que é capaz de fazer. Porque eu não acredito que alguém planeja friamente pecar contra Deus. Pecado na vida de um crente fiel é acidente, não é planejamento. E quantas vezes estamos tão certos de estarmos fiéis a Deus e somos surpreendidos por atitudes nossas, herança de Adão lá no Éden. A nossa natureza pecaminosa, falha, pequena, fala mais alto, e quantas vezes tudo que nós estamos construindo espiritualmente cai, desaba, como se fosse um castelo de areia na beira da praia após uma onda. É assim que Simão estava se sentindo, desmoronado, destruído, arrasado consigo mesmo. E o texto diz que ele chora amargamente. E o reverendo Hernandes Dias Lopes diz algo interessante, que no grego essa palavra amargamente significa águas podres. Tudo que estava estragado dentro de Simão, ele começa a colocar para fora através das lágrimas. Ele está decepcionado consigo mesmo. Se tivesse um espelho, ele não tinha coragem de olhar no espelho. Simão se embrenha no mato, desaparece, e vai viver o seu momento de amargura, de nostalgia, de frustração, depois de ter caído, depois de ter negado aquele que havia mudado o rumo da história dele. Jesus é condenado por Anás, por Caifás, pelo Sinédrio. Simão desaparece. Nas primeiras horas do dia, eu já preguei sobre isso aqui em outra ocasião, Jesus é apresentado a Pilatos. Simão não está lá na Fortaleza Antônia. Jesus é conduzido para Herodes. Simão não está lá para ver Jesus ser julgado por Herodes. Herodes devolve Jesus para Pilatos. Simão não está lá. A multidão grita para que solte Barrabás. Simão não está lá. Os soldados açoitam Jesus. Simão não está lá. Colocam a cruz nos ombros de Jesus. Simão não está lá.
Jesus sai pelas vias estreitas, pelas vielas, pelos becos de Jerusalém, carregando a cruz num dia festivo. Tem milhares de pessoas, mas Simão não está lá. Está muito decepcionado consigo mesmo. Jesus sobe o alto do Caveira e às 9 da manhã ele é erguido na cruz do meio. Tem 5 pessoas ao pé da cruz. O discípulo amado João, a mãe de Jesus, Maria, Maria Madalena e mais 2 mulheres que sustentavam o ministério de Jesus com ofertas. Simão não está lá. Quando a cruz caiu, foi outro Simão que apareceu, foi o Cirineu, não foi o Galileu. Ao meio-dia vem trevas, Simão não está lá. 3 horas da tarde, Jesus entrega o Espírito ao Pai. Simão não está lá, para ouvir Jesus dizer, está consumado. Ao entardecer, José de Arimateia e Nicodemos pedem a Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz. Simão não está lá. Jesus vai ser depositado no sepulcro da família de José de Arimateia. Simão não está lá. A pedra é posta no sepulcro e selada. Simão não está lá. Passou-se a tarde da sexta-feira, o dia de sábado inteiro. Mas aí veio o terceiro dia. Primeiras horas de domingo, ao terceiro dia. As Marias correm para o sepulcro. E quando elas chegam lá, para surpresa delas, a pedra está removida de dentro para fora. Elas correm, chamam os discípulos que estão trancafiados no cenáculo, o mesmo onde Jesus participou da ceia, e é o mesmo onde o Espírito Santo vai encher em Atos 2. Com medo de serem presos e condenados, também estão trancafiados no cenáculo. As Marias batem a porta, entre elas Madalena, e diz, olha, o sepulcro está aberto, a pedra está removida, e o corpo dele não está lá. 2 aleluia, 1 glória a Deus. Aí quem é que vai correr para o sepulcro? Pedro e João. João é mais novo, é o que tudo indica, chega primeiro. Pedro chega depois. Embora João tenha chegado primeiro, não entra no sepulcro. Pedro, como sempre, proativo, chega depois, mas passa a porta dentro e olha no sepulcro. E ele vê que os lençóis que cobriam o corpo de Jesus estão caídos e o lenço dobrado à parte. O mestre havia ressuscitado. Aleluia. Eles saem do sepulcro e voltam para o cenáculo com medo de serem presos. Maria não se dá por satisfeita. Madalena volta para o sepulcro e quando ela chega lá, que ela olha dentro do sepulcro, tem 2 anjos. E ela pergunta, cadê o mestre? E eles dizem, por que você está procurando entre os mortos aquele que já ressuscitou? Quando ela sai do sepulcro, parece que a ficha ainda não caiu. Aparece um jardineiro ao lado dela, ela diz, onde é que o senhor colocou o corpo do nosso mestre? E o jardineiro vira para ela e diz, Maria. Ela reconhece a voz e diz, mestre. Jesus diz para ela, não me detenha, eu tenho que ir para o nosso Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Diga aos discípulos e diga a Pedro, que eu vou encontrá-los lá na Galileia. Primeira vez que Jesus se manifesta após ressurreição é para uma mulher, Maria Madalena. No capítulo 20, no verso 19, se você quiser me acompanhar, tem algo interessante. Isso aqui é importante eu falar disso aqui. Diz que chegada a tarde daquele dia, escute por favor, sejamos exegetas aqui, tarde daquele dia, que dia? Domingo, dia da ressurreição. De manhã Jesus aparece para Maria Madalena e na tarde de domingo os discípulos estão de portas fechadas no cenáculo. E olha o que diz o verso 19, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, onde a lança havia transpassado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, por 2 vezes, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele sopra sobre os discípulos e diz, recebeu o Espírito Santo. Isso aqui foi um ato profético, porque o Espírito Santo vai descer 50 dias depois, lá em Atos 2, mas foi um ato profético. Agora repare que Jesus aparece para os discípulos
mostra as marcas na mão, as marcas do lado, mas ele não fala com Pedro. Ele aparece para 10, se você continuar lendo o texto, vai ver que Tomé não estava lá. Judas tinha traído, então dos 12 sobrou 11, Tomé não estava, tinha 10 juntos. Simão está entre os 10, Jesus aparece, fala com todos, sopra sobre eles, mas não fala com Simão. Imagine o coração desse homem. Ele mandou avisar por Maria Madalena que eu ressuscitei, mas quando ele aparece, ele fala com todo mundo, mas não fala comigo. Eu acho que ele está muito chateado comigo porque eu neguei. Eu acho que dessa vez a minha atitude decepcionou Jesus, mais do que quando eu disse para ele não ir para a cruz, que ele me chamou de diabo. Eu acho que dessa vez o meu pecado foi tão grave que Jesus não quer nem falar comigo. Agora olha a partir do verso 26, que interessante. E 8 dias depois, uma semana depois disso, estavam outra vez os discípulos dentro, ou seja, no mesmo cenáculo, e com eles Tomé. Tomé agora está na cena. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, 26 do capítulo 20, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus mais uma vez se vai. A primeira aparição pós-ressurreição, ele aparece para Maria Madalena e manda um recado para Simão: diga a ele que eu ressuscitei. A segunda vez que Jesus aparece, a primeira para os discípulos, ele fala com todo mundo, mas não dirige uma palavra específica a Simão. Segunda vez que ele aparece, uma semana depois, ele aparece para os discípulos trancados. Tomé está lá, ele fala com o teimoso, ele fala com Tomé, fala com o cético, mas não fala com Simão. Imagine o coração de Pedro. Ele deve estar muito chateado comigo para escolher falar com Tomé e não falar comigo. Eu andei por sobre as águas, eu acreditei. O meu pecado deve ter entristecido muito Jesus. Onde eu quero chegar é aqui, e eu vou ser muito rápido. Se não existisse o capítulo 21 do Evangelho de João, não daria para nós entendermos nada acerca da restauração de Pedro. Como é que um homem em conflito consigo mesmo, em Atos 2, vai aparecer pregando um Jesus que muda a história? Como é que um homem em conflito consigo mesmo, decepcionado consigo mesmo, vai aparecer no livro de Atos como o maior pregador da igreja primitiva até aquele momento? Ia ficar uma lacuna na história. Mas aí vem o capítulo 21 de João. Depois de Jesus ter aparecido 2 vezes aos discípulos e não ter falado com Simão, ter aparecido para Maria Madalena e não ter falado com Simão, agora Jesus vai tratar direto com Simão. Porque por mais que você esteja decepcionado consigo mesmo, eu estou pregando para alguém aqui, Deus está dizendo: o seu pecado não me surpreendeu, o seu erro não me pegou de surpresa. Eu conheço as tuas limitações, eu sei quem é você. Fui eu quem te escolhi, não você quem me escolheu. E se prepare, porque o tempo da restauração está chegando. Eu vim aqui liberar uma palavra profética sobre a vida de algumas pessoas, e eu tenho muito consciência disso, irmão. Tem dia que Deus me tira de casa para pregar para um só. Eu não sei se eu estou pregando para todo mundo, mas Deus está dizendo: está chegando na vida de algumas pessoas uma restauração. Uma restauração psicológica, uma restauração espiritual, uma restauração moral, uma restauração de fé, uma restauração de ministério, uma restauração de família. De repente você está decepcionado consigo mesmo, mas é noite de cura e de restauração na sua vida. Se alguém crê nisso, me ajude a adorar a Deus. Larabandácia. Deus não vai deixar a história terminar sem restaurar a tua vida e a tua alma. Eu vi 2 mãos erguidas e eu vi 3 aleluia. Eu vou repetir: a história não vai encerrar sem que haja restauração em áreas da sua vida. Agora olha aqui comigo o contexto, irmão. Jesus aparece para Maria Madalena, não aparece para Pedro. Aparece para os 10, não fala com ele. Aparece para os 11, fala com Tomé, não fala com ele. Simão está decepcionado demais. Ele diz: poxa, ele não quer nem falar comigo. Meu erro foi tão grande que agora acho que Deus desistiu de mim. Acho que ele não quer mais nada comigo. Chegamos no capítulo 21.
Aí diz que depois disso, depois de Jesus ter se manifestado para os 11, inclusive para Tomé, o verso 2 diz que tem 7 discípulos juntos, entre eles Simão Pedro, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 discípulos que provavelmente, não estou afirmando, é uma probabilidade que fossem André e Filipe, porque eram pescadores. Esses 7 estão juntos, e num dia, os 7 reunidos, verso 3, disse-lhes Simão virou para os outros 6 e disse: vou pescar. Pastor, mas ele não era pescador? Era, mas esse vou pescar aqui tem mais peso do que nós pensamos. Quando ele diz eu vou pescar, ele está desistindo de 2 ordens que Jesus havia dado para eles. A primeira, de Lucas 5:10, quando Jesus também o encontrou pescando, depois de uma noite frustrada, e ele enche 2 barcos de tanto peixe que ele colheu. Jesus vira para ele no verso 10 de Lucas 5 e diz: de agora em diante você não pesca mais peixe, de agora em diante você vai pescar um homem. Eu estou mudando a sua sorte. Quando ele diz para os outros 6, eu vou pescar, ele está dizendo, eu estou desistindo da minha chamada. Eu estou desistindo da minha vocação ministerial. Estou desistindo do meu sonho. Estou desistindo dos meus projetos. Mas você leu comigo João capítulo 20, verso 21. Ao aparecer para os 10, quando Tomé não estava, Jesus vira para os discípulos e diz: eis que eu vos envio como o Pai me enviou. Você tem noção do peso do que Jesus está falando? Jesus está dizendo o seguinte: eu estou indo, mas estou passando a bola para vocês. Vocês vão dar continuidade à obra que eu comecei. Meu Pai me enviou, e agora eu estou enviando vocês. Você sabe que existe uma missão maior do que você imagina sobre os seus ombros. Você sabe que existe um propósito que não dá nem para você dimensionar, mas ele repousa sobre os seus ombros espirituais. Você sabe que existe um projeto de Deus na sua vida, e Jesus diz para você: eu estou te enviando, eu estou te capacitando, pode ir. Mas tem dia que a frustração é tão grande que a gente faz igual Simão: vou pescar que é, eu desisto, eu abro mão de tudo. E quem sabe tem gente aqui que entrou nessa quarta-feira da vitória, 24 de agosto, dizendo: quer saber? Desisti, vou pescar. Estou voltando à velha prática, estou voltando a tudo. É o último culto que eu participo, pastor. Pastor, Deus não está respondendo a minha oração. Eu já fiz 3, 4, 5 semanas de campanha, já fiz 3 campanhas seguidas. Eu estou desde janeiro fazendo campanha. Deus não respondeu a minha oração, quer saber? Vou pescar, eu desisto. Agora eu parei para pensar nisso aqui, irmãos. Durante 3 anos aproximadamente, Simão viu Jesus fazer milagres extraordinários. Quando a água virou vinho, Simão estava lá. Quando Jesus anda por cima da tempestade, Simão está lá e anda por cima da tempestade também. Simão viu paralítico andar, cego enxergar, coxo ser restaurado, mortos ressuscitarem. E agora, por causa de alguns dias de silêncio, Simão vai jogar 3 anos de milagre fora. Sabe o que eu aprendi com isso aqui? Nós desistimos do muito por pouco. Vou melhorar a frase: por muito pouco nós abrimos mão do muito. Tem uma música que eu gosto muito de ouvir no meu carro, da década de 90, final de 90, um cantor lançou essa música. Eu era bem criança, mas eu lembro. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Agora tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. O problema é que na hora das nossas agruras e angústias, nós pegamos tudo de bom que Deus já fez, e parece que sofremos uma amnésia espiritual, e por muito pouco nós abrimos mão de tudo. Eu vim aqui liberar uma palavra para alguém: não desiste não, Deus já fez muita coisa na sua vida. Não jogue fora tudo que você viveu com Deus até agora, por causa de alguns dias de silêncio que Deus tem feito na sua vida. Não é porque Deus não respondeu a sua última oração ainda, que você vai jogar fora todas as outras que Ele respondeu com milagre. Não era nem para você estar aqui, não era nem para você ter nascido, era para uma enfermidade ter te matado, era para aquele acidente de carro ter tirado a sua vida, e agora por tão pouco você quer voltar a pescar. Eu vim aqui liberar uma palavra: você não vai desistir hoje não, você não vai recuar, você não vai retroceder, você não vai abrir mão do muito por pouco. Eu vou precisar da sua ajuda. Pela primeira vez eu vou incomodar quem está do seu lado. Libere essa palavra para uns 3 aí, diga assim: ó, não é tempo de parar não, diga aí.
Por tão pouco você vai desistir de tudo que Deus já fez? Simão está dizendo, vou pescar, pastor Paulo. Vou pescar. E o que eu acho interessante, pastor Marcos Leite, é que quando Simão diz, eu vou pescar, os outros 6 disseram, nós também vamos contigo, está no verso 3. Nós também vamos contigo. Se você puder, só se você puder, repita após mim, diga assim, ó, os outros também desistiram. Sabe o que eu aprendi? Tem gente olhando para você. Se você desistir, tem gente que vai desistir junto contigo. Seus filhos estão olhando para você. Seu cônjuge está olhando para você. Seu vizinho te vê passar com a Bíblia todo dia debaixo do braço. Ele não sabe a luta que você está passando, mas ele está olhando para você e está dizendo, se ele não desistir, eu também não desisto. Mas se ele desistir, eu vou desistir com ele. Sabe por que você não pode desistir? Porque tem mais gente envolvida nesse negócio. A sua decisão pode influenciar outras pessoas. Então não desista. Lá no seu trabalho tem gente olhando para você. Na sua família tem gente olhando para você. E se você disser eu vou pescar, eles vão também. Se você desistir, eles desistem. Porque Deus te colocou nesse lugar para influenciar. E você influencia mais com a sua atitude do que qualquer outra coisa. Vou pescar, os outros 6 disseram, eu vou também. Eu vou também. Agora olha que interessante, irmão. Só quem está me ouvindo, diga amém. 3 estão me ouvindo. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Todo mundo estava me ouvindo, só não disseram amém. O verso 3 do capítulo 21 diz, e foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Escute isso, subiram logo para o barco. Eu fiquei pensando nisso aqui. Lá em Lucas 5, no verso 11, depois da grande pesca, o texto diz que eles largaram tudo e foram seguir Jesus. Se eles abandonaram tudo, de onde apareceu esse barco que eles vão entrar nele agora? Não sei, tudo que eu disser aqui é especulação acerca disso. Será que Simão deixou um barquinho guardado e falou, vai que lá na frente? Não acredito. Não consegui extrair nenhuma revelação, nenhuma aplicação no texto. Mas eu me lembrei de uma frase do reverendo Billy Graham, que está com quase 100 anos de idade, maior evangelista do século. Tem uma frase de Billy Graham muito interessante. Sempre que o homem decide navegar para longe de Deus, o diabo já tem um barco pronto. Quando você pensar em desistir, o diabo vai fornecer todos os meios para você desistir. Se você disser que quer voltar para a velha prática, o que não vai aparecer é amigo te convidando para a velha prática. Se você disser que vai pescar, o diabo arruma um barco, mas para a vergonha do inferno, o barco dele vai ficar vazio. Jesus já nos libertou do barco da vida para a graça. Nós vamos contigo. Apareceu um barco, não sei de onde, entraram no barco e foram lançar a rede. E o texto diz que eles nada apanharam a noite inteira. Sabe por que eles não apanharam nada? Porque distante do propósito de Deus, os resultados na sua vida nunca serão os melhores. Se você está achando que longe da vontade de Deus, do propósito de Deus, sua vida vai melhorar, longe de Deus os resultados nunca serão os melhores. Lançaram rede a noite inteira, nada apanharam. Aí a história começa a mudar. Porque o verso 4 diz, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Quando amanheceu, depois daquela noite frustrante, Jesus aparece na praia. Eles não reconhecem. E eles estão a 100 metros dele aproximadamente. Sabe o que eu descobri? Na hora das tuas maiores angústias, frustrações, decepções, ele sempre esteve perto. Nós é que não conseguimos enxergar, mas ele sempre está perto. É porque nós estamos tão focados no barco e na rede vazia que a gente acaba não reconhecendo a presença dele. Mas ele sempre esteve o tempo todo contigo. Ele aparece na margem. Eles não reconhecem. E no verso 5, Jesus lhes diz, filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. Preste atenção nisso. Jesus aparece a menos de 100 metros dele.
deles e diz assim: filhos, me ajuda aí, o que é que Jesus disse? O que é que Jesus disse? Vocês podem ter desistido, podem ter recuado, podem ter aberto mão de tudo, mas vocês ainda são. O filho pode estar longe, mas não deixa de ser filho. O filho pode ser pródigo, mas não deixa de ser filho. O filho pode ter desistido, mas não deixa de ser filho. Deus está dizendo: você ainda tem o meu DNA espiritual. Eu não abro mão de você. Você ainda é filho. Aí Jesus diz: filhos, tendes alguma coisa de comer? Aí vem a resposta: não. Esse é o resultado de uma vida que desiste, que abre mão de tudo. O resultado sempre é negativo. Pegaram alguma coisa? Não. Tem gente aqui que, se nós fizermos uma enquete, perguntar: e aquele problema na família, já resolveu? Não. Aquele problema no casamento, já resolveu? Não. Aquele problema de saúde, já resolveu? Não. A resposta vai ser só negativa, mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus chegou para mudar o resultado. Não temos nada. Aí Jesus diz: não. Eles não reconheceram que era ele. Verso 6: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, se já não podiam tirar pela multidão dos peixes. O que separava eles de uma grande vitória era só a largura do barco que eles estavam. Eles só precisavam de uma direção, e Jesus apareceu para direcionar. Lança do lado direito. Alguém crê que essa noite é profética? Eu avisei que a palavra era simples, mas ela é profética. Estende a mão como quem vai receber alguma coisa. Eu ministro: Deus está te mostrando o lado certo. Deus está te direcionando aqui essa noite. Receba a direção de Deus nesse barco. Deus vai te mostrar o melhor lado, aonde o milagre vai acontecer. Pega essa palavra para a sua vida e receba direção na sua casa. Receba direção no seu ministério. Receba direção para a sua família. Deus vai te mostrar onde você tem que ir, com quem você tem que falar, o que você deve fazer, na hora que você tem que chegar. Deus está te dando a coordenada. Lança a rede do lado direito. O resultado vai mudar. Para nós encerrarmos, tem uma multidão de peixes. Verso número 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, Pedro, a quem Jesus amava, disse a Pedro, João, discípulo que Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Olha como Simão, como Pedro é proativo. No sepulcro, João chegou primeiro, mas não entrou. No barco, João reconhece primeiro, mas não foi ao encontro, não mergulhou. João é aquele que reconhece, mas não faz. Simão é aquele que descobre depois, mas corre atrás do prejuízo. Ele chegou no sepulcro depois, mas entrou. Ele descobriu que era Jesus depois, mas quando descobriu, ele mergulhou. Porque conhecimento sem atitude não muda a história. Vou repetir de novo, vou te dar outra chance. Conhecimento sem atitude não muda a história. Tem gente aqui que conhece esse texto de cós salteado. Se botar o microfone na mão dele, vai pregar melhor do que eu. Muitas vezes, que não é tão difícil assim fazer isso. Só que conhecimento sem atitude não muda nada. Quantas vezes você vai evangelizar alguém e ele diz: eu conheço Bíblia. E conhece mesmo. Aquele colega de trabalho, aquele parente que te bota no estreito com algumas perguntas teológicas capciosas. Ele conhece, mas não toma atitude. Só que o que leva para o céu não é conhecimento, é atitude de fé, de mergulhar e ir ao encontro dele. Eu vim liberar a palavra: mergulhe essa noite. Não perca mais tempo, tome uma atitude que vai te conduzir ao seu milagre. Tome uma atitude de fé.
E o texto diz que Simão viu que era Jesus e ele se veste porque ele estava nu. Irmão, quem vai nadar, normalmente tira a roupa para não atrapalhar. Simão se vestiu para mergulhar, para nadar. Porque é o Senhor que ele está indo encontrar. Se fosse outro, ele não precisava se vestir. Mas ele percebeu que estava nu e não dava para ficar assim diante de Jesus. Então descobri que a presença de Jesus revela o nosso estado real. A presença dele mostra a nossa nudez moral. A presença dele revela a nossa nudez espiritual. A presença dele revela a nossa nudez sentimental. Foi por isso que quando Isaías viu a glória, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque a presença de Deus revela o nosso estado real. Simão diz: do jeito que está não dá. Ele coloca uma túnica, aleluia, mergulha e vai ao encontro de Jesus. Os outros discípulos vêm com o barco e não dá para puxar a rede, não dá para trazer para cima do barco, de tão cheio que estava. Tiveram que vir puxando junto ao barco, porque não tem barco que suporte a provisão de Deus na sua totalidade. 2 aleluia e 3 amém. Vou repetir: seu barco é pequeno demais para o tamanho da bênção e da vitória que Deus vai entregar para você aqui essa noite. Não tem barco que suporte. Verso 9: logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Escute isso aqui. Quando chegaram em terra, viram ali brasas. Só se você puder, repita após mim, diga: brasas. A maioria das versões vai estar brasas, algumas vai estar fogo ou fogueira, mas são poucas que vão estar assim. Lá, quando Simão está no pátio, é uma fogueira. Na restauração são brasas. Sempre que Deus quer restaurar alguém, é brasa e não fogueira. Por quê? Bota uma carne no fogo alto, na churrasqueira, vai sapecar por fora e vai ficar cru por dentro. Agora a brasa assa por dentro e assa por fora. Deus está dizendo: a restauração que eu tenho na sua vida não é só por fora. São brasas do altar para mudar sua vida por dentro e por fora. Só quem recebe essa palavra tira alguns segundos para adorar. Quando Elias desistiu de tudo em 1 Reis 19, Jezabel queria matar Elias. Ele deitou debaixo do zimbro em depressão e falou: Deus, tira a minha vida, que eu não sou melhor do que meus pais. Enquanto Elias está querendo a morte, o carro de fogo já estava preparando no céu para passar. O anjo desce, Elias está dormindo. O anjo acorda Elias e tem pão cozido na brasa e água para Elias beber. Quando Deus quer restaurar Elias, tinha um braseiro. Elias dorme, o anjo acorda de novo, o braseiro continua. Vou voltar para Isaías. Isaías, quando viu a glória, o anjo voou com uma brasa. Aí falou: abre a boca que tem um lanche para você. Sempre que Deus quer restaurar, Deus usa brasas. Aleluia. Porque a brasa ela assa o alimento por dentro e por fora. Deixa eu liberar uma palavra. Toda frieza que tinha na sua alma, toda vontade de parar, todo desânimo, receba um aquecimento espiritual aqui essa noite. Deus está dizendo: tem brasas para aquecer a tua alma. Receba em nome de Jesus o calor do Espírito mais uma vez. Arabando récia, chorime de candarrácia. Deus está aquecendo almas aqui essa noite. Deus está aquecendo corações aqui essa noite. Todo desânimo, toda tristeza, toda amargura vai ter que bater em retirada. A chama vai ser acesa. Olha as brasas de Deus aquecendo a tua alma novamente. Em cima da brasa tinha um peixe e pão. Peixe, pão e brasa. O que tem de mensagem nesse texto não é brincadeira. O peixe é fruto do mar, o pão é fruto da terra, a brasa é fruto do céu. 2 amém e um meu Deus. O peixe é fruto do mar, o pão é fruto da terra, a brasa é fruto do céu. Deus está dizendo: eu tenho níveis de provisão que você nem imagina para a sua vida.
Agora olha que interessante. Verso 10. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Já tinha um peixe em cima da brasa, mas Jesus disse: traz do que você pegou agora. Jesus poderia ter dado do peixe dele para os discípulos, sem pedir dos discípulos. Só que toda vez que a gente chega diante de Deus, a gente tem que chegar com alguma coisa. Gostinho de bezetacil, repetindo. Toda vez que você chegar diante de Deus, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Detalhe que Deus nunca vai pedir para você o que Ele não tem. Deus já tem. Jesus já tinha peixe. Por que Ele pediu peixe para os discípulos? Porque Ele não queria o peixe. Ele queria a entrega, a fidelidade, a renúncia. Você acabou de conquistar uma grande vitória. Tem coragem de abrir mão dela? Traz o seu peixe para mim. Eu já tenho, mas estou pedindo o seu. Você tem coragem de trazer? Tem coragem de entregar alguma coisa? Você sabe qual peixe você tem que abrir mão dele? Estou pregando para alguém aqui. Você sabe qual peixe que Deus está dizendo? Traz ele primeiro, depois eu dou do meu. Simão subiu, no verso 11, subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e a rede não se rompeu. Por que 153? Tem muitas especulações nesse versículo. O que eu vou dizer aqui é mais uma especulação, não é nenhuma afirmação, nenhuma revelação. Jerônimo, um grande historiador, vai dizer que naquele tempo os zoólogos gregos só tinham catalogado 153 espécies de peixe até aquele instante. Então 153 representava o número de peixes existentes no mar, assim como o evangelho abrangeria todas as pessoas na terra, independente de religião, independente de qualquer coisa. Aí o verso 12. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos perguntava: quem és tu? Porque sabiam que era ele. Eu gosto disso aqui: vinde e jantai. Pesquisei em várias versões também, a maioria delas é isso: vinde e jantai. Só que se você olhar o verso 4, é de manhã, as primeiras horas do dia, amanheceu. E Jesus disse: vinde e... me ajuda aí, vinde e jantai. Vinde e... mas a gente não janta de manhã, a gente janta à noite. Algumas versões, no intuito de trazer para os dias, colocou desjejum, mas aí perdeu o sentido. Parece que ganhou sentido, mas perdeu. Por que Jesus disse jantai e não tomai café da manhã, não desjejuai? Por quê? Jantai. Porque Jesus sempre sabe o que ficou faltando na noite passada. Vocês entraram no mar e não jantaram, então aquilo que não aconteceu na noite passada vai acontecer agora de manhã. Vinde e jantar. Deixa eu liberar a palavra. Só quem crê tem a restituição de Deus para a sua vida. Deus sabe do que você está precisando. Deus sabe do que não aconteceu ontem e era para ter acontecido. O que não aconteceu mês passado e era para ter acontecido. E Ele está dizendo: a mesa está posta. Vinde e jantai. Eu sou o Deus que provê o que é necessário para a sua vida. Quem crê na provisão de Deus, quem crê, ergue a mão, adore o nome dEle. Vinde e jantai. A mesa está posta. Depois de Jesus alimentar os discípulos, a partir do verso 15, eu vou ler para você. Vou ler, vou falar 2 minutos e vou orar. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Até aquele instante, Jesus não tinha falado com Simão ainda. Agora Jesus diz para ele: Simão, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Lembra do que Simão tinha dito? Eu te amo mais que qualquer um desses aqui. Aí Jesus diz: ainda tem coragem de dizer que me ama mais do que eles? Mestre, tu sabes que eu te amo. Aí escuta o que Jesus diz. Verso 15: apacenta os meus cordeiros. Verso 16: tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas.
Disse terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Repare que a primeira vez Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Depois ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Tem uma versão que vai dizer: alimenta os meus cordeiros e apacenta as minhas ovelhas. Por que cordeiro e ovelha? Porque são bichos parecidos, mas com atitudes diferentes. A ovelha é mais rebelde, o cordeiro é manso. A ovelha se perde. Lucas 15, parábola da ovelha perdida, não do cordeiro perdido. Por isso que Jesus não é a ovelha de Deus, ele é o cordeiro. Porque o cordeiro é obediente, não abre nem a boca. Então Jesus está dizendo: Simão, você vai lidar com pessoas diferentes. Você vai pastorear cordeiro e vai pastorear ovelha. Jesus está dizendo: Simão, você vai lidar com gente diferente. Você vai entender porque você não é melhor do que os outros. Você vai entender que as pessoas são diferentes. Agora, seja cordeiro ou seja ovelha, precisa de pastor do mesmo jeito. Nesse texto aqui tem duas palavras em jogo no grego, que não é minha área. Grego é com o pastor Paulo Paz. Jesus vira para Simão e disse: Simão, tu me amas? Jesus está usando a palavra agapau, de onde vem o amor ágape, o amor incondicional. Simão, você me ama incondicionalmente? Tem coragem de morrer por mim? Aí Simão diz: tu sabes que eu te amo. Aí ele usa a palavra filéus, que é o amor filéu, que é o amor de amigo. Jesus disse: Simão, você tem coragem de dizer que me ama mais do que esses? Você está num nível de amor que pode morrer por mim? Aí Simão disse: Senhor, o Senhor sabe, eu te traí, eu te neguei, então eu te amo como amigo. É o amor filéu, de onde vem Filadélfia, uma igreja amiga. Te amo com amor filéu. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Simão, tu me amas com amor ágape? Tu sabes que eu te amo com amor filéu, Senhor. Eu sou melhor do que ninguém aqui. Aí Jesus desce o nível e a terceira vez Jesus pergunta: você me ama com amor filéu? Aí Simão diz: tu sabes que eu te amo com amor filéu, com amor de amigo. Por que Jesus faz isso? Estou mostrando para você, Simão, que por mais que você me ame, você nunca vai me amar como eu te amo. A minha medida de amor sempre é maior do que a sua. Por mais que você ame a Deus, o amor de Deus por você é de tal maneira. João 3,16. Deus sempre vai te amar mais do que você o ama. O amor de Deus sempre é maior. Pastor, mas Simão vai morrer por Jesus? Vai. No verso 18, Jesus vai dizer: hoje você é moço, se cinge, vai para onde você quiser. Igual você acabou de vestir sua túnica e mergulhou, você se veste e vai onde você quiser. Mas vai chegar um tempo que você vai estar velho. Aí vão te cingir, vão te vestir e vão te levar para onde você não quer. E Jesus está falando da morte de Simão. Entre o ano 64 e 67 depois de Cristo, Nero, o homicida, imperador romano, manda matar Simão. E segundo a história, ele é crucificado de cabeça para baixo. Simão entra numa outra dimensão do amor. Ele ama Cristo a ponto de morrer. Mas por que antes ele não tem esse tipo de amor? É porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo. E um homem sem o Espírito Santo nunca vai atingir as maiores dimensões do amor. Todo pregador que fala disso, fala o que eu vou falar agora, eu não vou fugir à regra. Quantas vezes Simão negou Jesus? Quantas vezes? Quantas vezes Jesus pede para ele dizer que o amava? Uma coisa eu acredito: se Simão tivesse dito 5 vezes que não conhecia Jesus, 5 vezes Jesus ia perguntar: você me ama? Porque a medida do perdão de Deus supre toda e qualquer falha que você tiver. Fica de pé, por favor. Vou orar por você. Senhor, no precioso e no poderoso nome de Jesus, aqui estão os teus filhos. O Senhor conhece a necessidade, a dificuldade de cada um. Quem sabe alguém entrou aqui, Senhor, como Simão,
disposto a pescar, a desistir de tudo. Mas o Senhor trouxe o seu filho aqui para dizer para ele que o Senhor não abre mão da vida dele. Que o Senhor investiu muito na vida dele para ele desistir agora. Espírito Santo, não sou eu quem convence, és tu. Então toca no coração desse homem, dessa mulher agora. Mostra para ele, mostra para ela que o Senhor nos ama muito mais do que nós te amamos. Por mais que nós consigamos em algum momento declarar que te amamos, o seu amor sempre é maior do que o nosso. O seu amor sempre suplanta as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Quem sabe, Senhor, tem gente aqui que está orando comigo agora e ele está surpreso com ele mesmo, por causa do erro que ele cometeu por esses dias. E o diabo estava na mente dele acusando. Mas hoje a tua graça restauradora repousa sobre a vida dessa pessoa. E o Senhor está dizendo: eu não abro mão de você. Que assim seja, Pai. Restaura vidas aqui. Restaura sentimentos, pensamentos, áreas da vida desse crente. O Senhor sabe onde. Eu ministro restauração em nome de Jesus. Amém e amém. Libera essa palavra para uns 4 aí e fala assim: ó, Deus não abre mão de você. Aleluia. Vamos praticar esse amor, irmãos. Nós precisamos praticar esse amor. Eu não poderia, antes de terminar essa reunião, sem antes dar uma oportunidade, que ela é riquíssima. É a maior decisão e melhor decisão da vida do homem, do ser humano. Há alguém aqui entre nós que ainda não tem uma aliança com Jesus, você que ainda não confessou com a sua boca que você quer Jesus na sua vida. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, dê um sinal assim com a sua mão. Quero orar por você. Talvez você tenha se afastado do Evangelho, se afastou da comunhão, e hoje tem uma oportunidade, uma porta aberta para você voltar. O Senhor quer se relacionar com você novamente. Deus te abençoe, querido. O Senhor quer tocar na sua vida de uma forma como Ele nunca tocou, como você nunca permitiu. Mas se a partir de hoje você levantar a sua mão e dizer: eu quero esse Jesus. Ah, mas eu quero esse Jesus. Eu preciso da minha vida ser transformada. E só Jesus pode transformar a vida do homem. Tem mais alguém aqui que gostaria de aceitar a Cristo ou voltar para Jesus? Dê um sinal com a sua mão assim, que eu quero orar por você. O irmão que levantou a mão ali, por favor, você pode dar uma chegadinha aqui na frente? A gente quer orar por você, querido. Acompanhe esse jovem, por favor. Você pode aplaudir o Senhor aí, meu irmão? Aleluia! Glória a Deus. Estende a sua mão para cá mais uma vez. Senhor Jesus, estamos na tua presença e te pedimos que o teu amor, Senhor, continue na vida deste homem, que o teu poder, Senhor, venha aperfeiçoá-lo na sua fraqueza, que ele possa, Senhor, servir a ti na fidelidade, em tudo que ele vier a fazer, que o teu nome seja glorificado. Escreve o seu nome no livro da vida, Senhor, perdoa os seus pecados e abençoe a sua casa, e que ele possa pescar muitas vidas para ti, assim como Pedro fez, Pai. No nome de Jesus nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar uma viradinha para a igreja, meu amigo? Essa é a sua nova família. Seja bem-vindo à igreja do Senhor Jesus. A gente quer te dar um presente. Acompanhe esse moço aqui, por favor, tá bom? A gente quer te dar um presente, anotar o seu nome. Glória a Deus. Você foi abençoado aí, meu irmão? Ah, mas antes de terminar, só rapidamente aqui, na próxima quarta-feira, pastor Miqueias Oliveira vai estar aqui com a gente. Próxima sexta-feira tem Sexta Jovem e Sexta na Galeria, tá bom? Sexta Jovem 21h30, Sexta na Galeria 19h58. Próximo domingo é batismo. Talvez você esteja aqui e ainda não deu o seu nome para ser batizado. O pastor Roberto está aqui, esse pastor bonitão aqui de paletó preto, né? Está aqui, você pode dar o nome para ele poder te encaminhar para próximo domingo, pela manhã nós vamos ter aqui um grande batismo do Senhor Jesus. Jesus deixou um mandamento para a gente se batizar. Ide por todo mundo e anunciar o Evangelho.
pois que aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Então, querido, você que já aceitou a Jesus, mas ainda não se batizou nas águas, próximo domingo você ainda está dentro, tem a oportunidade para que você faça valer a palavra do Senhor Jesus. Projeto da Melhor Idade, culto mensal, sempre, todo terceiro sábado, de 9 às 11, tá certo? Culto da Melhor Idade, é mensal, sempre no terceiro sábado, de 9 às 11, tem aula de pilates aqui também, para mulheres saudáveis, terças e quintas, de 18h30 às 19h30, o Ministério Guerreiros do Senhor também já está voltando a partir de setembro, tem aulas de jiu-jitsu terças e quintas, às 22 horas, e aos sábados, às 10, procura aqui o professor Augusto, está aqui, do jiu-jitsu, e também tem a professora Cristiane Cruz, que é a esposa do diácono Augusto, que dá aula de Muay Thai, segunda, quarta e sexta, sempre às 21 horas, ok? A vigília, se eu não falar aqui, meu irmão vai pegar para mim depois. É próxima sexta-feira já, né, pastor? Próxima sexta-feira nós temos a vigília, a partir das 23 horas, próxima sexta-feira agora, às 23 horas, nós vamos ter aqui uma grande vigília até às 6 da manhã, de 23 às 6 da manhã, a preletora será a diaconisa Cátia Regina. Tem uma irmã, não sei se ela está aqui conosco, Gabriela Castellano Martins, fez a entrevista com o pastor Messias, precisa comparecer aqui na frente para eu poder falar com você rapidamente, tá bom? O secretário daqui da nossa igreja pediu para chamar Gabriela Castellano Martins, está aqui? Tá? Ah, tá bom, eu falo com você aqui no final. Você foi abençoado? Mais uma vez eu te pergunto. Então, meu irmão, pratique essa palavra, que o Senhor te abençoe e te dê uma noite de paz, que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, que os sinais do Senhor venham seguir o seu povo, aquele que é fiel, aquele que é obediente, que você experimente o melhor de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, e que a graça de nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, e o povo do Senhor diz: Deus te abençoe, meu irmão, vai na paz.